Fala aí, torcedor santista, muito boa noite. Não sei se tão boa, né? Eu vou pontuar de duas formas, né? Tô aqui na sala vendo vivo o jogo, né? Depois eu tinha perdido os 7 primeiros minutos da partida. Tava chegando em casa, fui tomar um banho correndo e tal. Aí liguei aqui no canal Gold, né? Porque tava salva a transmissão, assisti os primeiros 7 minutos e vim gravar. Eu vou pontuar a primeira parte, que é os 3 pontos conquistados, né? Que é importante, que faz o Santos voltar à liderança, porque surpreendentemente o Ituano bateu o Sport, né? O Sport que até então era o melhor time da competição, e acho que em desempenho ainda é, tá? Mas enfim. Então, com o resultado, o Santos volta à liderança, em uma rodada que já tá fechada, já. Foram todos os jogos, então o Santos é líder de novo, 12 pontos, 4 vitórias e uma derrota. Tem o melhor ataque junto com Ceará e o próprio Sport com 10 gols feitos. E a segunda melhor defesa atrás de Goiás e Operário, que só tomaram 2 e Santos toma 3. Vou pontuar essa parte. Essa parte é boa, óbvio. O resultado é sempre importante vir mesmo quando não há desempenho. E a segunda parte é justamente isso. O desempenho hoje não agradou, né? Acho que a perda de uma peça tão importante, principalmente como o Guilherme, evidenciou a falta de variação que muitas vezes a gente fala aqui, né? E falta de uma nova forma de jogar, ou talvez uma própria estrutura de jogo que poderia ser diferente, complicou e fez um jogo que era para ser mais fácil, ser bem mais sofrido, né? Mas, enfim, vamos lá. Deixa aquele like no vídeo aí, se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda. E o Santos bateu a Ponte Preta por 2-1. Gols de Gil e Juliano. A Ponte descontou com o glorioso Sérgio Rafael, zagueiro. Repito, eu vou começar pela parte boa dos 3 pontos, tá? Eu disse aqui que precisava reagir ontem no pré-jogo. Precisava demonstrar uma atitude muito diferente do que foi contra o Amazonas. E eu acho que o Santos até demonstrou, apesar de nos primeiros 10 minutos a Ponte ter sido melhor, tá? A Ponte começa em cima, começa limitando muito bem as ações do Santos, principalmente na saída de bola, que estava muito difícil mais uma vez. Mas também não teve nenhuma chance muito clara, né? Eu tô até olhando aqui, hoje eu tô com o PC aqui apoiado, né? Então fica até mais fácil. Tô olhando aqui se teve alguma finalização. Teve uma do Matheus Regis, né? Que foi bloqueada. Teve uma do zagueiro colombiano, né? Deixa eu ver até o nome dele aqui, perdão. Luiz Hakim, boliviano, perdão. Foi uma defesa do João Paulo, né? Foi uma defesa do João Paulo, é isso mesmo, acho que é. E só, né? As outras foram lances para fora e tal. Não, desculpa, ele foi para fora. Mandou para fora o glorioso zagueiro aí, Hakim. Enfim, não teve nenhuma outra chance, então acho que foi uma pressão só até certo ponto, né? E aí depois o Santos tinha dificuldades para criar, como vem tendo nos últimos jogos. O Santos em uma bola uma bola longa para o Morelos saindo da área, e eu vou falar muito do Morelos hoje também. Sofre uma falta, na cobrança o Guilherme bate bem aberto, o Gil, muito bem posicionado no segundo pau, faz o gol, né? E aí depois, pouco tempo depois, né, o primeiro gol do Gil foi aos 18, acho que foi 17 por ali, o Guilherme já aos 22, o Juliano, perdão, aos 22 faz o segundo, que era um lateral cobrado rápido pelo Escobar, né, e o Santos sai em velocidade. A transição do Santos normalmente é bem feita quando chega com muitos jogadores, e como foi o caso hoje, o Otero parte pelo meio em velocidade, abre com o JP Sherman, e quando o JP Sherman vai fazer o cruzamento, tá chegando na área junto Pituca, Juliano e Morelos. Não era Pituca, perdão, era Juliano, Guilherme e Morelos. E quando o Santos chega na área com muitas pessoas, muitos jogadores, é muito interessante, normalmente chega algo que possa render. O cruzamento de JP Sherman ia pro Morelos na segunda trave, o goleirão Pedro Rocha espalma pro meio, Juliano faz o segundo. Parecia que o Santos estava tranquilo na partida a partir daí, né? Por exemplo, contra o Guarani foi um roteiro parecido até. Com a diferença que não foi num gol de transição, né? Foi um gol do Guilherme numa jogada individual dele, do passe do Juliano, né? E o segundo... Rapaz, não lembro quem foi o segundo. Mas enfim, o Santos faz naquela ocasião o seu... do Pituca, né? Chute fora da área.
Enfim, não foi em transição, mas foi individualidades ali. O problema acontece quando o Santos perde o Guilherme, né? Quando o Santos perde o Guilherme, que é o seu melhor atacante hoje, é o jogador de escape, de arranque, de aceleração do Santos, e não tem ninguém no elenco parecido, né? Talvez você teria o Pedrinho e o Patati, mas para mim talvez os dois não tenham a mesma qualidade mesmo. O Pedrinho é um jogador de mais de 1 contra 1, o próprio Patati também. O Pedrinho trabalha mais para a ponta mesmo, Patati para dentro, enfim. Não são jogadores também que têm a mesma força que o Guilherme. O Guilherme é um jogador forte fisicamente e não tem a finalização do Guilherme também, que é melhor. Então, e o Pedrinho hoje estava fora, vale lembrar, né? Mas, e aí com a lesão do Guilherme, que inclusive me preocupa muito para os próximos jogos, tá? Não é nem só para esse, me preocupa demais. Mas, enfim, aí tem 2 pontos. Para mim, mostra que hoje evidenciou mais que o Carille não tem outras formas de atacar quando perde uma das suas principais peças ofensivas, que é o Guilherme. O Guilherme é um jogador importantíssimo para o esquema do Carille e ofensivamente precisa muito do Guilherme para funcionar as transições. E acaba perdendo ele e evidencia como o Santos tem dificuldades de tentar outras formas. Mas aí, para mim, o que ele erra mais é colocar o Patrick aberto. O Patrick ainda não tem condição de jogar. Eu não sei se vai ter um dia, porque, como eu falei aqui na contratação, o Patrick já não joga bola há um tempo. O Patrick tem qualidade? Tem, mas quando foi realmente a última vez que ele mostrou a qualidade dele? Talvez no São Paulo, no Inter. No Inter tudo bem, efetivamente sim. No São Paulo em alguns momentos. Mas colocar ele aberto na ponta, você perdeu completamente seu escape, você perdeu seu lado esquerdo porque o Escobar não subia, e o Patrick também não conseguia defender com a qualidade que o Guilherme defendia para ajudar o Escobar. Então a gente ficou torto só pro lado direito, porque não tinha alternativa ali por ali. E aí a Ponte acha um gol numa bola parada depois. A Ponte começou a ficar melhor na partida, tá? Principalmente depois que o Guilherme sai. E a Ponte acha um gol logo no começo do segundo tempo com o zagueiro Sérgio Rafael. Uma falha, para mim, grotesca do João Paulo, que não sabe sair do gol, não adianta. O João Paulo entrando, saindo, passa tempo, não sabe sair do gol, não aprende a sair do gol. Para mim, uma falha também do Joaquim, que não consegue marcar, o que é interessante, né? Porque o Joaquim salva essa bola, dando uma baita arrancada e jogando para escanteio, e aí falha no escanteio. Mas, antes de tudo também, já ia esquecer, né? É bom lembrar que começa lá com o erro do senhor Morelos, lá na frente, que não tem explosão nenhuma. Para pegar um passe, um belo passe do Juliano, ele faz o facão, ele não consegue ter explosão, ele chega atrás do zagueiro, perde a bola. Ele não perde a bola, né? Ele viu que o zagueiro chegou na frente, ele trava e volta para trás pro Juliano bater de esquerda, manda para longe, mas não era bola para ele tocar de novo, igual contra o Amazonas, era bola para ele explodir e finalizar. O lance que aconteceu contra o Avaí, ele não conseguiu chegar em velocidade também. Naquela ocasião ele conseguiu chutar pelo menos de longe, mas não era para chutar, era para levar a bola, para arrastar o defensor. Hoje de novo, contra o Amazonas de novo, só que ele passa, fica complicado, fica muito complicado. Acho que talvez esteja na hora de entender que ele não vai render no futebol brasileiro, talvez, pode ser, eu não sei. Pode ser um jogador que tem suas qualidades, eu acho que ele tem vontade, eu não acho que falta vontade nele, de verdade. Tanto que ele sai da área e sofre a falta lá, dá um belo drible, sofre a falta do gol. Mas talvez ele não tenha o que é necessário, ele não tenha a velocidade do futebol brasileiro, a explosão. O futebol brasileiro é um futebol muito físico, e não só físico de força, como era o escocês, por exemplo. É um futebol físico e veloz, né? Talvez seja a hora de ver que não dá mais, né? Eu não sei, enfim. E aí a Ponte cresce muito no jogo, o Santos fica um pouco perdido, até depois o cara ele tira o Otero e coloca o Patati para tentar um pouco mais de velocidade pelo lado direito, porque o Otero cansou. O Patati, na minha opinião, nem entrou mal hoje, mas às vezes ele toma algumas decisões ruins ainda, e eu acho que isso é o tipo de coisa que você só melhora com o tempo. Não acho que se o Patati fosse titular e estivesse mal, igual o Otero tá, não acho que teria uma paciência toda que tem com o Otero, tá? Mas, enfim, não foi realmente tão bem hoje, apesar de que ele cria uma boa jogada no contra-ataque, que se é o Guilherme, a gente faz o gol. Porque ele ia ter acompanhado do outro lado e ia ter que fazer o gol. O Patrick não acompanha, não consegue chegar e aí já era, né? Ele tenta o William Bigode, que também entrou para mim muito mal, não conseguindo matar nenhuma bola, não conseguindo dominar. Daqui a pouco é melhor colocar o Furt manco lá, porque o Morelos e o Bigode realmente tá muito difícil, né? O Bigode tudo bem, na volta de uma lesão, mas já é o segundo jogo que não entra bem mais uma vez. E depois o Carille já com o time cansado, a Ponte Preta em cima, né? A Ponte Preta, tudo bem que falta qualidade, né? Não conseguia amassar o Santos. Ele coloca Rodrigo Ferreira e Rainer no lugar de Xermão e Escobar, que estavam mais cansados. Não mudou muita coisa, os dois entraram só para correr, mas enfim.
Eu parei do ponto, né, dos 3 pontos que eram importantes e tal, e já passei pro desempenho, né. Acho que talvez eu tenha falado no começo, não sei, tô com sono. No meio, né, talvez eu tenha falado, agora eu vou falar do desempenho. E... Enfim, o Otero eu acho que hoje até apareceu mais uma vez ou outra, né, começa a jogar do segundo gol, fez uma boa jogada, ele corta pro meio e finaliza, foi interessante. Mas eu acho que é um time ainda que estava muito limitado e dependia de movimentações individuais que não fossem as transições, que eu acho que as transições a gente pode ver que são um pouco melhores treinadas. Não que o Carille não treine, acho que o Carille treina sim, mas talvez o que ele está treinando não está dando certo. Ou talvez o elenco não está entendendo, mas enfim, acho que as transições são bem feitas. O problema é que hoje nem isso tinha quando você perde a velocidade para o segundo tempo. E aí ficou complicado, né? Ficou bem complicado. Agora, para não dizer que eu não elogiei, eu vou falar do meio de campo hoje. Eu gosto quando o Juliano pisa na área, é muito interessante, ele já fez gols assim. Pisou na área, fez gol. Mas é impressionante, né? Bateu 15 minutos no segundo tempo, ele cansa. Não tem jeito, ele cansa, ele some da partida. Talvez fosse uma hora de colocar o Patrick no lugar do Juliano no segundo tempo. Ver o Patrick centralizado, precisando correr menos, entre aspas, não sei. Até porque pra mim, naquela substituição no primeiro tempo, quando o Guilherme sai, eu tentaria o Otero na esquerda e o Patati na direita, entrando o Patati no Guilherme. Mas enfim, até tem que ver para domingo o que vai ser. Não vai ter o Pedrinho ainda, provavelmente. E o Guilherme a gente não sabe, de repente não é nada grave, mas pela forma que ele coloca a mão na coxa, parece preocupante. Enfim, e Pituca e Schmidt. O Schmidt hoje fez uma partida melhor do que ele vinha tendo, eu achei até, acertou alguns passes, achei que ele só deixou a desejar na cobertura, mas acertou alguns passes de saída de bola, principalmente no segundo tempo, de primeira bola ali, que foram mais interessantes, mas para mim o Pituca foi melhor em campo. Pituca, gostei, tem uma partidaça, o Pituca não perdeu nenhuma dividida, nenhum duelo, isso eu não tô falando de forma... esqueci como é que se fala, só por falar, né? É literal mesmo, não perdeu. Eu tô aqui com os dados dele aqui. Pituca pegou na bola 74 vezes e perdeu só 6. Isso é bem difícil, cara. 3 cortes, venceu 3 duelos aéreos dos 3 que... Um duelo aéreo do duelo aéreo que disputou o único. Duelo pelo chão, venceu os 3. Acertou 3 de 5 lançamentos e só errou 5 passes de 68 que tentou. Então assim, uma partidaça do Pituca aparecendo mais até pelo lado direito hoje ele ficou, mas enfim, gostei demais dele. Já falei praticamente jogador a jogador, faltou Gil e JP Sherman, que acho que eu deixei para depois. Escobar também falei, Escobar não apareceu muito, ficou mais segurando, eu repito, também não, nem comprometeu para falar a verdade, tá? Também ganhou também duelos pelo chão, duelos aéreos, a maioria, mas lá na frente tentou 7 cruzamentos e acertou 2, complicado, né? E não apareceu tanto quanto deveria. JP Sherman, partidaça, gostei demais, muito melhor que contra o Amazonas, que contra o Amazonas eu realmente achei que ele foi mal também, eu entendi o cara ter tirado ele, eu vi muita gente ficando brava, no próprio resenha ontem, a Gabi e o Noronha falaram, mas eu falei, acho que o Sherman teve uma partida que não foi tão boa mesmo, contra o Amazonas hoje foi bem melhor, mas enfim, precisa melhorar defensivamente também, a Ponte conseguiu chegar uma vez ou outra por ali, mas isso ele vai melhorar com o tempo, é um menino ainda. E o Gil, mais uma partidaça, hoje coroado com o gol dele, finalmente. Ele que ontem até deu entrevista pro Ricardinho Martins falando que vai se aposentar mesmo no fim do ano, é uma pena. Mas enfim, enquanto tá aqui, tá jogando muito. Também nos duelos aéreos foi muito bem, fez o seu gol finalmente. Muito bem posicionado, é um jogador de muita experiência, o Gil. Fechou, basicamente é isso. 3 pontos ótimos, a gente volta para a liderança, tem uma tranquilidade para enfrentar um Brusque, que hoje empatou com o Operário em casa e é o 16º atualmente da tabela. A gente enfrenta na Vila, com a Vila cheia, para manter a liderança. E claro, o outro lado, o desempenho não foi tão legal. Mas eu não sei se dá para esperar muito mais que isso, infelizmente. Aí é que mora um grande problema. Vai subir assim? Talvez dê. Eu acho que dá. Não é o ideal. Enfim, mas a gente volta. Valeu!